No episódio anterior, eu dei algumas dicas de como sobreviver à primeira temporada de The Walking Dead. E como vocês pediram muito, eu resolvi trazer a parte 2, e aqui o nosso foco é a segunda temporada. E se quiserem ver a parte 3, vocês já sabem o que fazer. Arregassem o like no vídeo e sem mais enrolação, partiu o apocalipse. Nessa temporada, muitos erros são cometidos que resultam na morte de alguns personagens. E aqui vamos tentar bolar estratégias e tomar melhores decisões para sobreviver nesse universo pós-apocalíptico. Após escaparem do CCD, Rick e o seu grupo viajavam rumo ao Fort Benny, pois eles acreditavam ser o local seguro para se refugiarem. Só que no meio do caminho, o grupo acaba se deparando com um engarrafamento. A estrada estava bloqueada por vários carros e não havia como passar. Então o grupo resolve sair dos carros e vasculhar os carros à procura de suprimentos. E enquanto eles vasculhavam, Shane acaba encontrando um caminhão cheio de galões de água. E logo depois, ele abre um e começa a beber e molhar a cabeça. E provavelmente muitas pessoas também fariam o mesmo. Até porque não era todo dia que você encontrava tanta água para consumo. E aqui eu acho que eles deveriam ter levado pelo menos 2 ou 3 daqueles galões para a van do Dale. Após alguns minutos procurando suprimentos, Rick pega o seu rifle e aponta para os carros. E ao verificar a estrada, ele acaba se deparando com um zumbi e ele já estava pronto para atirar. Só que logo atrás daquele zumbi, havia outro zumbi e ao olhar mais para cima, Rick acaba avistando um bando se aproximando, e logo em seguida ele fala em tom baixo para todos se esconderem. Lori e Carol se esconderam debaixo de um dos carros, enquanto que Cal e Sophia se esconderam debaixo do carro ao lado. E Andrea estava dentro do trailer com sua arma, e quando ela viu os zumbis pela janela, ela correu e se escondeu no banheiro. Quanto a T-Dog, quando ele viu a horda de zumbis se aproximando, ele correu rapidamente para um dos carros, só que enquanto ele corria, ele acaba cortando seu braço ao passar por uma porta de carro. Carol tentou chamar Sophia, mas Lori cobriu sua boca antes que ela pudesse gritar, e após algumas horas surge um silêncio no ar. Então o grupo achou que a horda já havia ido embora, então Sophia coloca a cabeça para fora e acaba se deparando com um zumbi. Então ela sai pelo outro lado e corre em direção à floresta. Rick na mesma hora sai correndo atrás de Sophia, enquanto os dois eram perseguidos por 2 zumbis. Carol automaticamente fica preocupada com a sua filha, como toda mãe ficaria. Enquanto corria pela mata, Rick acaba esbarrando com Sophia e em seguida Sophia tenta pegar a arma de Rick para atirar nos zumbis. Mas Rick fala que não era seguro atirar, pois poderia atrair mais deles. Então os dois correm para fugir dos zumbis. E no meio do caminho, Rick tem a brilhante ideia de deixar Sophia sozinha debaixo de um bueiro na floresta, e diz que ele vai atrair os zumbis e logo voltaria para buscá-la. Sophia então responde que não queria ficar lá sozinha, mas Rick diz que ela ficaria bem contanto que ela ficasse naquele bueiro até ele voltar. Então Sophia aparentemente obedece e fica escondida, e logo em seguida Rick chama a atenção dos zumbis e corre pela floresta. Só que assim que ele vai embora, Sophia sai do esconderijo, assim desobedecendo Rick. E quando Rick volta até o bueiro junto com Daryl, eles viram que Sophia já não estava mais lá. Aqui nessa situação, tanto Rick quanto Sophia agiram de forma equivocada. Outra coisa é que eu acho estranho aquelas crianças não estarem armadas, pois em um mundo pós-apocalíptico, viajar com crianças pode dar muito problema caso elas estejam desprotegidas. No caso de Sophia, o ideal aqui seria dar a ela alguma coisa que pudesse servir como arma. E não precisaria ser uma arma de fogo, poderia ser muito bem uma faca ou qualquer objeto pontudo. E mesmo que Rick não pudesse entregar sua arma, ele poderia dar um apito ou ensinar algum tipo de som como forma de sinal para eles se encontrarem. Só que aqui ele simplesmente deixou ela sozinha e desarmada. E provavelmente se fosse o Cal naquela situação, provavelmente também acabaria morto. Então a regra é clara. Se for deixar uma criança sozinha, que pelo menos deixe ela com algum tipo de proteção. Então, quando amanhece, o grupo se divide em 2 para vasculhar a floresta. No caso, Rick e Shane iriam por um lado, enquanto que Lori, Andrea e Daryl iriam pelo outro. Além disso, após se passarem horas, Rick e Daryl não conseguiram achar Sophia, e tiveram que voltar para a estrada. E como já estava ficando escuro, o grupo resolveu passar a noite na estrada, e só iriam descansar quando encontrassem Sophia. Cal se oferece para ir junto com Rick e Shane, mesmo com a sua mãe sendo contra. E enquanto vagavam pela mata, Rick, Shane e Cal acabam avistando um cervo de longe. Então Cal resolve caminhar até o cervo, enquanto que Rick e Shane observavam de longe. Só que logo ao encostar no cervo, Cal acaba sendo atingido por uma bala de rifle. No mesmo instante, Rick e Shane correm até Cal e carregam ele às pressas pela floresta. E logo depois, eles acabam encontrando o cara que havia disparado o rifle, que no caso era um cara chamado Otis que estava caçando pela região. E sua intenção era acertar o cervo, mas aparentemente a bala havia atravessado o animal e acertado o Cal. Otis fala que tem uma fazenda logo à frente e que ao chegar lá, Rick deveria falar com o tal de Herschel que ele iria ajudar o Cal. Ao chegarem na fazenda, Rick e Shane são recebidos por Herschel e Cal é levado às pressas até uma cama. E aqui vão 2 regras importantes.
A primeira é não chegar perto de animais como cervos, e não deixe seus filhos se aproximarem demais, já que por mais que não sejam perigosos, ainda assim são alvos de caçadores, e as chances de ter alguém caçando um cervo em pleno apocalipse ainda são altas. E a segunda regra é não levar crianças para uma busca na mata. Nesse caso, eu acho que o Cal estaria mais seguro no trailer junto com o Dale. E eu até entendo o motivo dele querer ajudar, pois ele se importava com a Sofia. Mas aqui a melhor coisa que ele poderia fazer era ficar longe de perigo no trailer ou junto com a sua mãe. E aqui, Hershel diz que não será possível operar Cal sem a ajuda de um respirador. Então Otis diz que tem um respirador e um trailer médico em uma escola próxima daquele local. Então Shane se oferece para ir até a escola buscar o respirador, e logo em seguida, Otis também se oferece para ir junto com Shane para se redimir com o garoto e pegar o respirador e alguns medicamentos. Então os dois saem às pressas até a escola. E quando eles chegam lá, eles logo se deparam com uma horda enorme de zumbis bloqueando a entrada do prédio da escola. Então Shane e Otis esperam até anoitecer, e quando já estava escuro, Shane e Otis jogam sinalizadores no chão para atrair os zumbis para que assim eles pudessem correr até o trailer. E quando os zumbis morderam a isca, eles aproveitaram e correram até o trailer. Logo ao entrar, os dois começam a vasculhar o trailer à procura de alguns medicamentos e do respirador. E após pegarem tudo o que precisavam, eles saem do trailer, mas eles acabam sendo flagrados pelos zumbis que começaram a persegui-los. Então, sem escolha, Otis e Shane acabam tendo que correr e depois de alguns minutos, os dois chegam até a entrada da escola, cuja porta de vidro estava trancada. E aqui eles acabam sendo encurralados pelos zumbis. Então, sem escolha, Shane quebra o vidro da porta e junto com Otis, os dois entram no prédio. E aqui, os dois continuam sendo perseguidos por uma enxurrada de zumbis. Então os dois continuam correndo até que eles chegam na quadra de esportes, onde lá novamente eles são encurralados. Logo em seguida, Otis tem um plano, que no caso seria correr até o vestuário, pois lá havia uma janela do seu tamanho pela qual ele poderia passar. Então Shane dá cobertura para Otis e atira nos zumbis enquanto ele corre até o vestuário. E logo depois, Shane vai até a janela e ao chegar lá, Shane poderia passar por uma janela pequena que estava perto dele. Ele acaba tendo que quebrar a janela com uma arma, e ao olhar para baixo, ele viu que era alto demais para descer. Mas ele meio que não tinha escolha, já que os zumbis estavam quase na cola dele. Então Shane joga sua espingarda e sua mochila no chão, e quando ele se empedura na janela, ele é agarrado por um zumbi, então Shane sem escolha dispara na cabeça dele com a pistola, fazendo com que o zumbi o largasse, e logo depois Shane havia caído no chão. No entanto, infelizmente, ele havia machucado a perna que fez ele ficar mancando. Aqui nesse caso, eu acho que ter jogado a mochila no chão não foi uma boa ideia. Primeiro que ele poderia usar aquela mochila para amortecer a queda. E ao cair de costas, sempre mantenha o queixo abaixado e claro, se for cair de pé, não se esqueça de dobrar os joelhos. E aqui vai uma dica para caso você precise pular de alguma janela alta. O mais importante em uma situação dessas é cair com o corpo relaxado e não ficar tenso. Logo depois de cair, Shane corre com a perna mancando, e logo depois ele acaba se encontrando com Otis no lado de fora. Otis responde que só tinha uma bala sobrando e Shane também diz o mesmo. Aqui a situação já estava complicada. Primeiro que eles tinham que chegar na fazenda o mais rápido possível, caso contrário, Cal teria que ser operado sem um respirador. E segundo que no estado que eles se encontravam, provavelmente os dois não chegariam lá vivos. E no pior das hipóteses, acabariam levando os zumbis até a fazenda. Então Shane corre apoiado em Otis e pergunta quantas balas ele ainda tinha. Otis começa a gritar de dor e cai no chão. Então Shane tenta pegar a bolsa com o respirador de Otis, mas ele não queria largar. E logo depois, ele agarra Shane pelo cabelo, mas Shane consegue se soltar e pegar a bolsa de Otis. Logo em seguida, ele começa a correr, e aqui ao olhar para trás podemos ver os zumbis devorando Otis. Se o que ele fez foi certo ou errado, cabe a nós tirarmos nossas próprias conclusões. Mas aqui Shane simplesmente fez o que era necessário. Primeiro que as opções eram bem limitadas e eles estavam correndo contra o tempo, então não tinha muito o que ser feito ali. Enquanto que Otis não estava conseguindo manter o ritmo e perdia o fôlego muito rápido. Então mesmo que o Shane ficasse para ser devorado pelos zumbis, Otis acabaria morrendo de uma forma ou de outra. Aqui eu acho que muitas pessoas fariam o mesmo que o Shane, pois ao meu ver, somente um deles poderia voltar vivo, e no caso o Shane era o mais provável de conseguir, pois ele estava em melhor forma, mesmo com a perna mancando. Após voltar para a fazenda, Shane entrega o respirador para Hershel, e logo em seguida, Hershel se prepara para a cirurgia e pede para que os demais se afastem. Algumas horas se passaram e a cirurgia foi um sucesso e Cal estava seguro. Mas isso não significava que o grupo poderia ficar na fazenda, pois Hershel já havia deixado claro que quando Cal se recuperasse e eles achassem a Sofia, o grupo de Rick teria que ir embora. Rick tenta convencer Hershel a deixarem eles ficarem. Aqui nesse caso, eu respeito o Rick por não querer tomar a fazenda à força,
pois se fosse outro grupo, as coisas poderiam ser bem diferentes. No dia seguinte, o grupo sai mais uma vez à procura de Sofia. Enquanto isso, Dale e T-Dog estavam drenando água do poço enquanto batiam um papo. T-Dog pergunta a Dale se eles conseguiriam achar Sofia, e Dale responde que é pouco provável, demonstrando um pouco de incerteza. E logo em seguida, Dale olha dentro do poço e aqui ele se depara com um zumbi totalmente inchado que estava tomando banho na água. E logo em seguida, T-Dog pega uma concha com a água do poço e coloca perto de sua boca. Mas Dale rapidamente joga a concha no chão e diz que é melhor não beber aquela água, e mais tarde todo o grupo se reúne em volta do poço para discutirem o que iriam fazer. Todos concordaram que a melhor solução era tirar o zumbi do poço antes que ele contaminasse toda a água. Então eles resolvem mandar Glenn, mesmo ele sendo contra, para descer até o poço e colocar uma corda no zumbi, e o grupo garante que Glenn ficará seguro. E quando Glenn desceu o poço, obviamente o plano deu errado, pois o cano que segurava a corda acabou se partindo, fazendo com que a corda descesse muito mais rápido, e aqui Glenn quase teve um encontro com a morte. Mas por sorte, eles pegaram a corda a tempo e puxaram com toda a força e tiveram que fazer um grande esforço para tirar Glenn daquele lugar, mas felizmente eles conseguiram e logo em seguida Glenn se levanta e se recusa a descer de novo, mas aqui já não era mais necessário, já que o zumbi havia ficado preso na corda. Então o grupo aproveita para puxar ele para fora, e quando eles estavam quase conseguindo tirar o zumbi acaba se partindo ao meio e a parte inferior acaba caindo com as tripas na água, assim contaminando o poço por completo. E aqui a parte de cima ainda estava viva e se rastejando pelo chão, mas logo em seguida T-Dog finaliza o zumbi e após terminarem o serviço, o grupo por fim resolve selar o poço. Nesse caso, eu acho que eles deveriam ter feito isso desde o começo. Sinceramente, eu não beberia aquela água mesmo se eles tivessem tirado o zumbi. Aquele poço já estava comprometido assim que o zumbi entrou lá dentro, pois quem não garante que ele não tenha contaminado o poço só de estar em contato com a água? No outro dia, Daryl pega uma das éguas de Hershel sem permissão dele e sai à procura de Sofia pela floresta. E durante sua busca, ele acaba avistando uma boneca próxima a um riacho e ao chegar lá, ele pega a boneca e chama por Sofia, mas ela não havia respondido e eu acho incrível a insistência desse grupo em ainda continuar procurando por uma garota que já deve ter ido de base há muito tempo. Pois até aquele momento ela não deu nenhum sinal de vida, eles deveriam ter aceitado que ela não sobreviveu e ter seguido em frente, mas continuando. Com a boneca em mãos, Daryl volta para o cavalo e segue caminho de volta para a fazenda. Só que no meio do caminho, a égua acaba se assustando com uma cobra e joga Daryl para trás, fazendo ele cair no chão, e logo depois Daryl começa a rolar morro abaixo até chegar no riacho. E aqui ele acaba caindo em cima de uma flecha que perfura o seu corpo. E ao se levantar, ele enrola um pedaço de pano em volta do ferimento e logo em seguida, ele acaba encontrando o zumbi no meio dos arbustos. Mas Daryl logo finaliza e depois ele remove a flecha do seu corpo. Uma coisa que eu não recomendaria: se você por acaso acabar tropeçando na floresta e cair em cima de qualquer objeto pontudo, não é recomendável remover o objeto em hipótese alguma, pois aqui poderia piorar o ferimento, expondo ele a bactérias que poderiam causar uma infecção. Além de, claro, causar uma hemorragia interna. E após remover a flecha do corpo, Daryl tenta subir o morro até o cavalo, mas ele erra o passo e acaba rolando novamente pelo chão. E aqui ele começa a ter alucinações e em uma delas ele acaba vendo seu irmão Merle, e aqui os dois têm uma conversa. E após Merle desaparecer, Daryl percebe que tem um zumbi bem em cima de suas pernas. Então, antes que o zumbi abocanhasse ele, Daryl joga para longe e depois o finaliza. Enquanto isso, na fazenda, o grupo se prepara para jantar, e na mesa dos jovens, Glenn recebe o bilhete de Meg, perguntando onde eles poderiam se pegar, então Glenn escreve no bilhete perguntando se poderiam se encontrar no celeiro. Meg reage de uma forma receosa, pois aparentemente o celeiro escondia algum tipo de segredo, e mais tarde, quando todos foram dormir, Glenn vai até o celeiro para encontrar Meg, mas ao chegar lá, Glenn olha por cima e acaba se deparando com uma enxurrada de zumbis. Glenn fica assustado e ao olhar para trás, ele esbarra com Meg, que diz que não era para ele ter visto aquilo, e pede para ele guardar segredo. Então Rick vai até Hershel e tenta convencê-lo a se livrar dos zumbis, dizendo que eles não são pessoas doentes e que não tinha cura. No entanto, Glenn não conseguiu manter a boca fechada e acabou informando o grupo sobre os zumbis no celeiro. E após aquela revelação, Rick e o grupo discutem sobre o que fazer. Shane obviamente sugere dar a cabo de todos os zumbis, mas Rick insiste em falar com Hershel primeiro, pois o celeiro, assim como a fazenda, eram dele. Mas Hershel continuou seguro em manter os zumbis no celeiro, e mais pra frente, Hershel leva Rick para a floresta e pede ajuda de Rick para levar mais zumbis para o celeiro, e diz que se ele e o grupo quisessem ficar, teriam que deixar os zumbis no celeiro em paz.
Rick sem escolha acaba concordando com os termos de Herschel, só que esse trato foi logo por água abaixo assim que eles chegaram na fazenda, pois aqui vemos Shane indo em direção ao celeiro segurando uma bolsa cheia de armas, entregando uma arma para Daryl e T-Dog. E ao chegar na porta do celeiro, Shane faz um discurso dizendo que não era certo manter os zumbis no celeiro, e logo em seguida ele pega o machado e começa a quebrar o cadeado. Aqui eu meio que concordo com o Shane, realmente os zumbis no celeiro representavam uma ameaça e mesmo que deixasse quieto, provavelmente uma hora ou outra o celeiro iria acabar lotando de zumbis, já que Herschel ainda acabaria trazendo mais zumbis para por lá dentro, ou seja, quando o celeiro estivesse superlotado, os zumbis acabariam saindo por conta própria. Outra coisa era que eles estavam desperdiçando comida alimentando os zumbis com galinhas, que deveriam ser consumidos pelos vivos e não pelos mortos. E o que Shane fez, por mais que possa parecer rude e prepotente da parte dele, ainda assim foi necessário para abrir os olhos de Herschel e fazer ele enxergar os zumbis como eles realmente são, corpos podres que se alimentam dos vivos. E é que eles poderiam simplesmente ter ido embora da fazenda caso não concordassem com os termos de Herschel, mas logo ao saberem da gravidez da Lori, eles não tinham outro lugar para ir, então é óbvio que eles teriam que ficar na fazenda, mas para se manterem a salvo teriam que eliminar os zumbis, e o único que teve coragem de tomar a iniciativa foi o Shane. Rick até tenta impedir, mas ele não podia fazer muita coisa dali, pois estava ocupado segurando o zumbi com a vara. Então ele simplesmente tenta convencê-lo na base da faladeira, mas não adianta. Shane estava decidido e finalmente ele quebra o cadeado e abre os portões. Após abrirem o celeiro, uma enxurrada de zumbis saem disparada na direção do grupo. Então eles começam a descer a bala nos zumbis e entre eles estava a mulher de Herschel e seu enteado. Herschel fica chocado ao presenciar o grupo descendo a bala nos zumbis que costumavam ser seus entes queridos. Enquanto suas filhas choravam ao seu lado, aqui a quantidade de zumbis foi diminuindo até aparentemente não sobrar mais nenhum. E quando eles pensaram que não tinha mais nenhum zumbi, aqui finalmente temos uma outra revelação. O último zumbi a sair do celeiro era ninguém mais que Sophia, a garotinha que havia se perdido na floresta. O grupo inteiro fica chocado ao ver Sophia naquele estado, e Carol obviamente tenta correr até ela, mas Daryl a segurou, e aqui Sophia é transformada em zumbi caminha em direção ao grupo, e aqui Rick aponta uma arma para ela e logo depois ele a finaliza com um tiro na cabeça. Provavelmente muitos de vocês ficaram perplexos e tristes assim como eu ao ver aquela cena, pois na época ninguém esperava que Sophia fosse terminar daquele jeito. Após aquele incidente, Rick procura Herschel, mas ele não consegue encontrá-lo. E ao olhar pela casa, ele e o grupo acabam encontrando um canto de bebida em seu quarto. Então ele pergunta a Meg onde ficava o bar mais próximo da fazenda. Logo em seguida, Rick e Glenn entram no carro e dirigem pela estrada até chegar no bar. E ao entrarem lá, eles encontram Herschel enchendo a cara. Rick tenta falar com ele e convencê-lo a voltar para a fazenda. Mas Herschel diz que não havia sentido em voltar, pois ele se sentia enganado e idiota ao alimentar os zumbis no celeiro. Enquanto isso na fazenda, Lori preocupada com Rick decide pegar o carro e dirigir pela estrada até o bar. Mas era óbvio que ela foi uma péssima ideia. Primeiro que aparentemente ela não era uma boa motorista, e segundo que constantemente ela prestava mais atenção no mapa que na estrada. E quando ela olhou para frente, ela se depara com um zumbi e começa a perder o controle do carro que consequentemente faz ele capotar junto com Lori. E após o carro parar, Lori fica inconsciente. De volta no bar, depois de uma longa conversa, Rick consegue convencer Herschel, mas quando eles iam sair, dois estranhos acabam entrando no bar e começam a bater um papo com Rick e os demais. Um dos estranhos, chamado Dave, pergunta se Rick estava alojado naquele bar, mas Rick responde que não e que eles estavam em um lugar mais afastado, e evita dar muita informação para os estranhos. Mas é que os dois caras eram insistentes e ficaram chutando a localização até chegarem na fazenda. E após confirmarem, Dave pergunta a Rick se poderia mostrar a eles a fazenda e deixar ele e o seu grupo ficarem. Rick responde que não era possível, pois já estavam lotados, mas é que Dave se levanta e vai até o balcão e tenta insistir um pouco mais. E quando Rick nega pela segunda vez, aparentemente Dave estava prestes a sacar sua arma, mas Rick foi mais rápido e atirou tanto em Dave quanto em seu comparsa. Após o disparo, outros comparsas de Dave ouvem um barulho e Rick tenta argumentar com os estranhos dizendo que os comparsas deles tentaram matar Rick e o seu grupo. Mas não deu outra, o grupo rival começa a descer bala quebrando as janelas e Rick, Glenn e Herschel tiveram que se esconder e sair pelos fundos. O plano era Glenn sair por trás e pegar o carro, só que logo ao sair, Glenn entra em conflito com os caras da gangue, mas por sorte não é baleado. Após perderem um rastro de Rick e os demais, os estranhos vão embora. Mas antes, eles chamam um atirador do telhado chamado Randall para pular em cima da caçamba da caminhonete. Randall fica receoso e com medo de pular, pois o telhado no qual ele estava era alto demais e estava longe da caminhonete, mas ele meio que não tinha escolha a não ser pular, caso contrário, eles iriam deixá-lo. O problema aqui é que ele erra o pulo e acaba caindo em cima de uma lata de lixo e para piorar sua perna caiu bem em cima de uma grade com ponta afiada, que perfurou sua perna.
E sem poder ajudar, o grupo de Randall simplesmente o abandona ali. E quando Herschel e Glenn estavam prontos para ir, Rick vai até Randall e pede ajuda de Herschel para remover a perna de Randall, só que não havia tempo, pois eles estavam ficando cercados por zumbis. Então Rick simplesmente puxa a perna de Randall para fora, que faz ele gritar de dor. Aqui nesse caso, Randall deveria ter considerado uma outra forma de descer, mas devido à falta de tempo e com os zumbis se aproximando, ele acabou agindo sem pensar. Isso quase acabou custando a sua perna. Aqui, se eu fosse ele, teria simplesmente ido pelos fundos e pulado em cima de uma lata de lixo e não em cima de um outro telhado. E após removerem Randall daquele lugar, eles o colocam no carro e o levam para a fazenda com os olhos vendados para que ele não descobrisse onde era a fazenda. E ao chegarem lá, o grupo se pergunta o que iriam fazer com Randall, pois era arriscado demais deixar ele solto, mas Rick discorda. E aqui Rick responde que vai levá-lo para longe da fazenda e soltá-lo. No entanto, Shane é contra essa ideia e sugere que Randall deveria ser eliminado, mas Rick fala que já está decidido. Então Rick e Shane levam Randall até um lugar longe da fazenda e um posto de gasolina, e logo depois, eles o colocam no chão amarrado e depois vão embora. Mas Randall pede para não largarem ele lá e menciona que já estudou com a Meg. Então eles voltam até Randall e perguntam como ele conhecia a Meg, e quando ele responde que conhecia a fazenda, Shane diz que é melhor matar ele ali mesmo. Nesse caso, mais uma vez eu concordo com Shane. Era muito arriscado deixar Randall à solta, pois ele poderia voltar para o seu grupo e informar onde ficava a fazenda. Mas aqui, eles não tinham que matá-lo. Aqui Rick simplesmente poderia atirar na perna de Randall para incapacitá-lo de andar. Assim ele acabaria morrendo uma hora ou outra, mas não seria pelas mãos de Rick. Mas enfim, Rick resolve levar Randall de volta para a fazenda, mas aqui Shane discorda e entra em uma discussão com Rick. E quando a situação ficou feia, Rick e Shane começam a sair na porrada. E enquanto os dois brigavam, Randall aproveita a chance para escapar e se arrasta pelo chão para pegar a faca. Aqui a briga fica feia, mas Rick tenta convencer Shane a parar. No entanto, devido à raiva que estava de Rick, Shane pega um macaco de um caminhão e joga na direção de Rick, mas acaba pegando na janela, quebrando a mesma. Logo em seguida, vários zumbis começam a sair da janela quebrada e perseguem Rick e Shane. Shane acaba ficando preso dentro de um ônibus com zumbis no lado de fora, e ao olhar pela janela, Shane vê Rick e Randall indo embora, e quando Shane pensou que aquele seria o seu fim, Rick volta para buscar Shane e pede para ele ir pela porta dos fundos e pular no carro. E logo em seguida, eles voltam para a fazenda e ao voltarem, eles mantêm Randall preso no celeiro. No dia seguinte, Daryl espanca Randall para arrancar respostas e pergunta sobre o grupo dele. E após o interrogatório, Daryl fala para Rick o que descobriu sobre o grupo de Randall, e diz que são um grupo totalmente armados e que se caso eles viessem para a fazenda, eles não aguentariam o conflito. Então Rick decide que é melhor eliminar Randall para o bem do grupo, mas aqui Dale pergunta se não havia outra solução. Dale tenta convencer Rick a dar-lhe uma chance de falar com o grupo e convencê-los a ficarem do lado dele. E claro, poupar a vida de Randall. Aqui nesse caso eu concordo com Rick. Por mais que o garoto parecesse inofensivo, podia se ver a quem sua lealdade pertencia, e não era ao grupo de Rick. Pois, pelo que Randall havia dito ao Daryl, Randall já presenciou algumas mulheres do seu grupo sendo violentadas pelos seus comparsas. E caso Randall escapasse e avisasse ao seu grupo onde ficava a fazenda, o mesmo poderia acontecer com as mulheres do grupo do Rick. Então era óbvio que Randall era uma ameaça para o grupo, e nesse caso, a solução mais simples seria matá-lo. Enquanto isso, lá no celeiro, Randall tentava passar suas mãos pelas algemas, e aqui podemos ver Cal que havia entrado escondido para ver Randall. Ao notar sua presença, Randall tenta conversar com Cal e persuadi-lo a remover as algemas. Mas Cal simplesmente observava Randall, até que ele é flagrado por Shane. Shane fica pistola com Cal por ter desobedecido e o leva para fora do celeiro. E aqui ele fala que ter entrado lá foi muito perigoso e logo em seguida ele fala pro Cal voltar para sua mãe. Cal caminha pela fazenda chateado, então ele vai até a moto de Daryl e pega sua arma e entra na floresta. E ao caminhar pela mata, Cal acaba se deparando com um zumbi que estava com suas pernas presas no chão. Então Cal se aproxima lentamente do zumbi que logo notou sua presença. Aqui Cal começa a jogar pedras nele e ao chegar mais perto, Cal pega sua arma e aponta para o zumbi. E quando ele estava prestes a atirar, o zumbi consegue tirar seus pés do chão e em seguida cai em cima de Cal, que por sorte não se machucou. Ao cair no chão, o zumbi tentava agarrar Cal, mas felizmente, Cal conseguiu se levantar e logo em seguida ele saiu correndo. E aqui aprendemos uma lição importante. Nunca tenha filhos em um apocalipse zumbi. Cal, além de ter sido desobediente ao entrar no celeiro e ter pego uma arma sem permissão, Cal foi irresponsável ao brincar com um zumbi. E mais tarde veríamos as consequências dos atos de Cal, já que mesmo com as pernas presas, o zumbi poderia ter pego Cal caso ele tropeçasse e caísse perto dele.
Outra coisa é que quando você vê um zumbi, você não fica jogando pedras nele, mas sim finaliza com um tiro na cara. Após algumas horas, o grupo se reúne na casa de Hershel para fazer uma votação. Dale tenta convencer a maioria, mas somente André fica do seu lado, então a votação havia se encerrado com a maioria dos votos a favor da execução de Randall. Rick junto com outros membros do grupo vão até o celeiro para executar Randall, e Dale, inconformado, não queria fazer parte daquilo, então ele sai para fora da casa. Após escurecer, e ao chegarem lá, Rick pergunta como Randall queria morrer, de pé ou de joelhos, mas Randall não responde, então eles colocam Randall de joelhos e quando Rick estava prestes a puxar o gatilho, Cal aparece e fala para Rick atirar, e logo em seguida, Shane leva Cal para fora do celeiro e é que Rick resolve não atirar em Randall e mantém ele sob custódia. E mais pra frente podemos ver Dale caminhando pelos campos da fazenda, e aqui ele acaba se deparando com corpos de animais mortos no chão e ao olhar para trás, Dale é pego de surpresa por um zumbi que cai em cima dele e tenta mordê-lo. Dale segurava o zumbi com os braços e tentava afastá-lo, mas infelizmente o zumbi começa a abrir a barriga dele, arrancando suas tripas, e ao ouvirem os gritos, o grupo de Rick corre em direção ao barulho. Ao chegarem lá, o grupo mata o zumbi e se junta em volta do corpo de Dale. Rick pede para Hershel operar Dale ali mesmo, mas ao analisar a situação, Hershel fala que era impossível e diz que ele não conseguiria chegar vivo na casa. Então para acabar com seu sofrimento, Rick pega a arma e decide finalizá-lo. Mas quando ele ia atirar, Daryl pega a arma e mata Dale no lugar de Rick. E finalmente Dale morre com um tiro na cabeça. E no dia seguinte, após se despedirem de Dale em seu funeral, o grupo resolve ficar com o plano inicial de levar Randall para longe e soltá-lo. E mais uma vez Shane era contra, mas Rick disse que era melhor assim e Shane simplesmente tinha que aceitar e ficar quieto. E mais tarde, Shane se encontra com Cal. É que Cal diz a Shane que Dale havia morrido por sua causa, e diz também que viu aquele zumbi que matou o Dale. Além disso, Cal também confessa que pegou a arma de Daryl sem a permissão dele, mas é que Shane diz a Cal que a morte de Dale não foi sua culpa. Logo depois, Shane vai até Rick e diz que ele tinha que falar com Cal, mas Rick diz que tinha outras coisas importantes para lidar. E para Shane, aquela tinha sido a gota d'água. Então Shane vai até o celeiro para observar Randall de perto, e logo depois ele o tira de lá e o leva para a floresta. Ao caminharem pela mata, Randall pergunta para onde Shane estava levando ele. E aqui Shane responde que só queria saber como encontrar o seu grupo. E também fala que quer se juntar a eles pois já estava cansado de ficar na fazenda. Mas aquilo nada mais era que uma armadilha planejada por Shane. E após responder, Shane chega por trás dele e o finaliza quebrando seu pescoço. Logo em seguida, Shane não podia voltar para a fazenda ileso, e para não levantar suspeitas, Shane resolve bater seu rosto na árvore para simular um ataque. Logo depois, ele volta para a fazenda e avisa a todos que Randall estava armado, e que ele o havia atacado e que tinha ido para a floresta. O grupo acaba engolindo a história de Shane, então eles se dividem em dois grupos e entram na mata. Após se escurecer, Daryl e Glenn acabam encontrando rastros de sangue no chão e após segui-las, eles escutam um barulho e quando eles foram verificar, eles acabam tombando com o Randall que havia virado zumbi, e logo em seguida ele ataca Glenn. Mas felizmente, Glenn consegue se soltar e finaliza Randall. E após finalizá-lo, Daryl dá uma olhada no corpo de Randall e após verificar o corpo, nota-se que ele não havia sido mordido por um zumbi. Enquanto isso, após caminharem por muito tempo, Shane finalmente acaba levando Rick para o local onde havia preparado a sua armadilha. E aqui ele pergunta a Shane se ele realmente queria fazer aquilo, e se o grupo iria acreditar em sua história após voltar para a fazenda. Rick e Shane agora estavam em um campo fora da floresta. Rick aparentemente já sabia das intenções de Shane, e que provavelmente ele havia mentido para atraí-lo para uma armadilha. Então Rick diz que não vai matar Shane mesmo Shane mandando Rick sacar sua arma e desafiá-lo a atirar nele. Então Rick lentamente remove sua arma e se aproxima de Shane bem devagar. E após chegar perto o suficiente, Shane responde que inventaria um jeito de convencê-los, e logo depois ele aponta uma arma para Rick. Rick tenta convencer Shane a largar a arma e desistir de fazer aquilo, mas aquele era meio que um caminho sem volta. Então Rick diz que não vai matar Shane mesmo Shane mandando Rick sacar sua arma e desafiá-lo a atirar nele. Então Rick lentamente remove sua arma e se aproxima de Shane bem devagar. E após chegar perto o suficiente, Rick deixa a arma cair rapidamente, saca uma faca por trás e apunhala Shane, que acaba disparando em si mesmo com a arma. Shane cai no chão se engasgando com o próprio sangue, e Rick fica bravo por Shane ter obrigado ele a fazer aquilo, mas ao mesmo tempo ele também lamentava a morte de seu amigo, que morreu logo depois de alguns segundos. E quando achávamos que era o fim de Shane, aqui temos uma outra revelação. Logo após morrer, Shane acaba tendo visões de zumbis em sua mente, e aquilo era um sinal de que ele estava se transformando. Em seguida, Cal aparece e encontra seu pai ao lado do corpo de Shane, e quando Rick se aproxima de Cal tentando explicar o que aconteceu,
Cal aponta sua arma para Rick e aqui podemos ver Shane já transformado em zumbi caminhando na direção de Rick. E quando ele quase ia pegá-lo, Cal atira na cabeça do Shane zumbi, matando o mesmo. E logo depois, eles caminham pela floresta e quando escurece, os zumbis ouvem um disparo e seguem um barulho até por fim chegarem na fazenda. Mas após os zumbis colocarem força, a cerca acaba se quebrando e os zumbis passam por ela. Hershel fala para apagarem as luzes e Glenn supõe que os zumbis estejam de passagem, mas era muito pouco provável. Ao entrarem no celeiro, Rick e Cal trancam o portão do celeiro com os zumbis do lado de fora. E de volta na casa, o grupo recebe armas e se preparam para enfrentar os zumbis. Daryl sugere que eles deveriam meter o pé dali, mas Hershel diz que irá lutar e morrer se necessário para salvar a fazenda. Enquanto isso, Rick e Cal jogam gasolina pelo chão do celeiro e logo em seguida, Rick fala para Cal subir as escadas e se preparar para jogar o isqueiro. Rick grita para chamar a atenção dos zumbis e logo depois ele abre a porta e sai correndo até as escadas. Com os zumbis no celeiro, Rick sobe as escadas e por fim Cal joga o isqueiro no chão, colocando fogo no celeiro com os zumbis queimando junto. Logo depois, Daryl chega na moto junto com um grupo na van e nos carros, e eles dirigiam pela fazenda matando os zumbis que vinham pela frente. E enquanto isso, Jimmy atirava nos zumbis de dentro da van. Daryl vai até ele e pede para que ele dê a volta pelo celeiro para pegar Rick e Cal pelos fundos. Rick chama pela van e quando a van chega perto, Rick e Cal pulam em cima dela. No entanto, quando Jimmy adarra no carro, ao olhar para trás ele é pego de surpresa por vários zumbis que entraram pela janela. E aqui vai uma outra regra muito importante. Nunca deixe a janela ou a porta de um carro aberta, principalmente quando estiver no meio de uma horda de zumbis. Se o Jimmy tivesse fechado as janelas da van, provavelmente não teria sido morto. Enquanto isso, Hershel atirava nos zumbis com sua escopeta e após olharem pela casa e não encontrarem Cal, Carol fala que eles tinham que sair dali. Então Lori pede para Carol chamar Beth e Patrícia e antes de irem, Lori e Carol junto com Beth e Patrícia saem pelo outro lado da casa, mas infelizmente Patrícia acaba sendo pega por um zumbi e acaba soltando a mão de Beth que sem escolha continuou sem ela. Se essa morte poderia ter sido evitada era muito pouco provável, mas se elas estivessem armadas provavelmente teriam uma chance. Mas aqui eu prefiro acreditar que não havia mais armas sobrando do que pensar que elas não sabiam atirar. Logo depois, Lori e Beth entram no carro com T-Dog e Hershel entra na caminhonete junto com Rick e Cal. E logo depois eles fogem daquele lugar. Glenn e Maggie também faziam o mesmo. Enquanto isso, Carol corria para longe dos zumbis e tentava não ser pega. E ao ouvir seus gritos, Daryl vai até ela e ao chegar lá, Carol sobe na moto e os dois vão embora. No entanto, o grupo se esqueceu de pegar uma pessoa, que no caso era a Andrea, que foi deixada para trás. Então ela acaba tendo que se virar sozinha e o grupo fica na luta para fugir dos zumbis até o amanhecer. E quando o dia chega, Rick, Hershel e Cal vão até o local inicial onde eles haviam perdido Sofia, a estrada com os carros. E ao chegarem lá, eles esperam o restante do grupo. E aqui eles avistam um carro se aproximando, que no caso era o carro de Glenn e Maggie. Logo depois, T-Dog chega na caminhonete, assim como Daryl e Carol. E por fim, todo mundo se reúne. Bem, quase todo mundo, pois eles ainda se esqueceram da Andrea. E aqui o grupo segue seu caminho pelas estradas e eles teriam que enfrentar o longo inverno e os zumbis. E a temporada, assim como o vídeo, acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou e quais decisões e escolhas diferentes você teria feito. E se vocês quiserem ver a parte 3 desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para nunca perder um vídeo. Isso é tudo por hoje, vamos ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia.